Deus abençoe a vida de todos nós, na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus ilumine o coração de todos nós, né? Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4, né? A palavra do Senhor diz assim, ó: quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-os sem demora, pois somente os tolos desagrada a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4, né? Então, a palavra de Deus, ela é concreta. A palavra de Deus, ela não engana ninguém. Ela não engana a mim, ela não engana você, ela não engana a nós, né? Até porque a palavra do Senhor diz que maldito seja o enganador. Então a palavra de Deus, ela não engana. A palavra de Deus, ela é saudável, ela é saúde, ela é paz, ela é tudo de bom que nós precisamos. Eclesiastes também, capítulo 5, versículo 4 mesmo, a mesma palavra, mas em outra tradução, diz assim: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagrada a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. A gente se depara com pessoas assim, né? Sempre a gente se depara com pessoas dessa forma, que faz voto com Deus, promete tudo e às vezes pelo impulso da necessidade, às vezes pelo impulso do problema que ela está vivendo, que ela está enfrentando, ela faz votos. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tem uns que até prometem dízimo dobrado, né? Apesar que não existe dízimo dobrado, né? Mas tem uns que prometem dízimo dobrado, prometem ofertar uma quantia alta, pelo desespero da dor, pelo desespero da decepção. Às vezes a pessoa está tão decepcionada que ela faz coisas sem pensar, que ela fala coisas sem pensar. Então, a palavra do Senhor diz em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5, quando fizer, ou você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagrada a Deus. Cumpram o seu voto. É melhor não fazer voto do que fizer e não cumprir. Ou seja, as pessoas, muitas pessoas que falam precipitadas, elas são vistas como tolas, como pessoas tolas. O que é tolas na linguagem aqui fora, né? O português brasileiro? Tolas é pessoas que não é sábia, que não é inteligente, que não sabe discernir, que não sabe analisar os fatos, né? Então tem pessoas, às vezes, que dizem assim: eu não prospero, eu sou fiel, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou uma pessoa fiel, mas eu não sou abençoada. Não, peraí. Tem alguma coisa errada nisso tudo. Se você é fiel e não é abençoado, então onde está a falha? Em Deus? Eu quero frisar para você, irmãos, ou para vocês que nos escutam através desta mensagem, que tem pessoas que enganam a si próprio e estão enganando a outros, né? Ou seja, elas são enganadas, aprenderam de forma errada porque foram enganadas, e por ter aprendido de maneira errada, estão enganando a muita gente. Eu vejo de vez em quando as pessoas entrar em contato conosco
e dizer assim: missionário, eu sou fiel, mas não sou abençoado. Então você está mentindo, você não é fiel. Porque as pessoas que é fiel, hoje ou amanhã, Deus abençoa a vida dela. Demore o tempo que for, aconteça o que acontecer, Deus vai abençoar a vida dela. O problema é que eu quero dizer para vocês, irmãos, que ser fiel a Deus não é apenas eu largar um cigarro. Ser fiel a Deus não é apenas eu largar uma bebida, um vício, uma droga. Ser fiel a Deus não é apenas eu fazer isso ou aquilo. Porque tem pessoas que largou tudo isso, mas ainda no coração maquina o mal contra o próximo. No coração ainda maquina o mal contra o irmão. Irmão, se você for olhar na Bíblia, a maneira que Jesus pregava, nós estamos a bilhões de distância, ou a trilhões de distância, dos princípios bíblicos, dos princípios de Deus. Por que estamos longe? Porque tem pessoas que largou tudo de errado, mas dentro do coração dela tem acúmulo de pecado, quer o mal para o próximo, faz tudo para destruir o próximo, faz tudo para derrubar o próximo, faz tudo para destruir a vida do próximo. Ou seja, é pessoas que não está nem aí com ninguém, não está nem aí se o fulano está bem, se o ciclano está mal, se o beltrano está mais ou menos, não está nem aí. Então, se você olhar no Evangelho de Jesus Cristo, nos ensinamentos de Jesus, no Novo Testamento, né, e dos profetas do Velho Testamento, a gente vai ver que Deus, Jesus, ele manda nós olhar para o próximo, olhar para o próximo, ajudar o próximo, né? Você vê que a gente entra nas redes sociais, ou até mesmo nos cultos dentro da igreja, você não vê ninguém se preocupar com ninguém. Terminou o culto, todo mundo vai embora, não procura saber como é que está o seu irmão. Só que não é procurar saber, não é procurar saber apenas para debochar do irmão. Não, não é isso que Deus manda. A gente tem que procurar saber como estão uns aos outros para ajudar os nossos irmãos, não é? Para aliviar o fardo e o peso dos nossos irmãos. O problema, meu irmão, é que ninguém não está nem aí. Ninguém não quer saber de ninguém. Não é verdade? Tem pessoas que quanto mais tem, mais quer. Ou seja, ela acha que ela apenas pedindo oração, ou aliás, pedindo orações, né? Porque pede muito, ela está servindo a Deus, irmão. Mas bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe, ou do que aquele que pede. Mas bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que pede, ou do que aquele que recebe. Porque aquele que dá tem para dar. Então nós temos que parar de ser crianças imaturas na fé, né? Quando você fizer um voto, cumpra sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Ou seja, às vezes você faz tanto voto, às vezes você faz tanto propósito e está desagradando a Deus, porque não cumpre, não é fiel com aquilo que você faz, não é fiel com o propósito que você faz. Eu posso falar uma coisa para vocês? Essas pessoas eu nem me envolvo com elas. Essas pessoas, eu não me envolvo com elas porque são joios, elas não são trigo. Porque o trigo mesmo mal trabalhado, eles têm uma esperança de viver. Ela tem esperança de sobreviver. Porque é um trigo que está mal trabalhado, mas é um trigo. Agora o joio é aquele que não quer mudar, é aquele que quer só para ele, é aquele ganancioso, é aquele prepotente, é aquele soberbo, é aquele que só pensa nele. Não pense mais ninguém, só pensa nele.
Só pensa no seu estômago. Ou, como diz a Bíblia, nas suas estranhas, né? Ou melhor, nas suas entranhas, mas eu digo estranhas, né? Só pense nas suas entranhas, mas eu digo estranhas. Por quê? Porque só pensa em si próprio. Só pensa em si próprio. Só pensa na sua barriga, nas suas estranhas, né? Não é nas suas entranhas, né? Eu digo estranhas, porque são povo estranhos. São povo cheio de lascívia, de luxúria, de soberba, de avareza, de ganância, de orgulho. Faz tudo para possuir, faz até coisas erradas diante de Deus, né? Faz até umas campanhas, uns propósitos fajutos, mentirosos, para gabelar aqueles que são fracos na fé, para gabelar aqueles que têm a mente fraca espiritualmente falando, para gabelar aqueles que são meninos, né, na fé, para gabelar aqueles que tomam leite e não comida, alimento sólido na fé, né? E quando você fala a verdade, esses que são meninos na fé, que aprendeu errado, tomando leite e não alimento sólido, não feijoada, não buchada, não aquele sarapatel, né? Eu estou falando do cristão que só toma leite, aquele menininho na fé, né? E quando você dá um sarapatel para ele, uma buchada, quando você dá um chambaril para eles, né? Eles adoecem, eles não aceitam. Quando você dá uma buchada para eles, eles não aceitam, porque são meninos na fé, acostumados a tomar leite, acostumados a tomar leitinho. Quando você dá uma comida forte, não, esse aí é um joio, esse é um falso profeta. Irmão, escute, você nunca viu Jesus alisando cabeça de ninguém na sua palavra, né? A Bíblia diz que tem muitos que estão enganando e sendo enganados. Estão sendo enganados e enganando muitos, porque são crianças na fé. Eu quero dizer para você que eu nem me bobo com essas pessoas. Eu nem me bobo com essas pessoas que a mentira para eles é verdade, a verdade para eles é mentira. Eu nem me bobo. Nem na igreja, nem nas redes sociais, nem me bobo. Não tem aqueles que são pidão, só pede, porque é ruim para dar. Esses que pedem muito, é ruim para dar. Então nós temos que abrir nossos olhos, irmão. Abrir nossos olhos. Abre seus olhos. Tem gente, olha pela minha vida financeira, pidão, filho rebelde, filho ruim, filho fajuto, filho desobediente, irreverente. Por que, missionário Francinaldo? Porque quem pede muito é ruim para dar. Aqueles que pedem muito, sabe que só pede se pedir, porque pela obediência não vai receber, porque é um filho mau, é um filho ingrato, irreverente, um filho soberbo, só pede, só quer e não quer obedecer, né? Então, quando entrar na casa de Deus, ou quando você fizer um voto, cumpram sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Tolo, não vai pensar que a Bíblia aqui está dizendo que tolo não é que vive no pecado, não é aqueles que vivem bebendo, fumando só, não, se prostituindo, adulterando, não. Tolos é aqueles que fazem propósito e não cumprem. É aqueles que são avarentos, soberbos e só pede, só quer de Deus, só quer do irmão, só quer do próximo e não quer dar, não quer plantar. Ou seja, só quer colher sem plantar. Ladrão. Quem colhe sem plantar é ladrão, não é? Aquele que quer plantar, que quer colher sem plantar, está querendo entrar na roça dos outros e roubar, porque não plantou. Então reflita, meu irmão. Analise. Faça uma análise da sua vida para ver se você está nos padrões de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe todos.